Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Lívia, sou professora aqui do projeto do Torres e hoje eu vou dar aula sobre citologia, as estruturas e funções das nossas organelas celulares. Bom, durante a videoaula eu coloquei bastante imagem para vocês entenderem e não somente imagens 3D ali, que a gente é acostumado a ver em desenhos, eu também botei algumas microscopias eletrônicas para vocês terem uma real ideia de como é que é uma organela, o desenho e como é que ela realmente está dentro das nossas células. Então vamos lá. Bom, mas afinal, o que são as organelas? As organelas celulares são como, por exemplo, pequenos órgãos que estão dentro das nossas células e elas desempenham atividades celulares muito importantes para a sobrevivência da nossa célula, ou seja, para um funcionamento do nosso corpo em si. Então, as organelas elas são estruturas ali compostas por membranas internas que as separam do sistema interno da nossa célula, ou seja, elas ficam ali no compartimento guardadinho dentro das nossas células e elas têm diversas formas e diferentes funções ali que se complementam e mantêm ali as nossas células vivas. Como vocês sabem, nós temos dois tipos de célula, temos células animais e células vegetais. Vamos estudar sobre elas duas aqui durante a nossa aula. À direita aqui nós temos uma célula vegetal, né, que é essa meia verdinha, enquanto na esquerda nós temos uma célula animal. Nós vamos começar nossa aula falando sobre as organelas específicas das células animais. Aqui nós temos uma foto de uma célula animal e aqui nós temos nomeação de algumas células. Nós temos o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, peroxomos, núcleo, ribossomos, lisossomos, aparelho de Golgi, centríolo, mitocôndrias, citoplasma, membrana plasmática. E nós vamos estudar agora alguma dessas aqui que são as principais organelas e quais é muito importante vocês saberem sobre. Vamos começar então pelas membranas das organelas. As organelas em si, elas são envolvidas por uma membrana que tem uma estrutura semelhante à membrana plasmática da nossa célula. Ou seja, nós temos a membrana plasmática da célula e nós temos a membrana das organelas. Eu espero que vocês consigam diferenciar isso. É importante as organelas terem essa membrana por conta que assim promove a individualização dessa organela, separando o ambiente interno da organela do ambiente interno de uma célula. Então, é por esse motivo também que as membranas das organelas evitam que aconteça ali uma reação química cruzada entre as enzimas. Então, a gente tem uma célula e dentro da célula nós temos nossas organelas que estão ali guardadinhas com seus conteúdos, guardadinhos dentro das suas próprias membranas, sem misturar com os conteúdos das células. E aqui nós temos uma foto, né? Aqui de uma membrana, né? Nós temos aqui glicolipídios, glicoproteínas, proteínas transmembranares, lipídios, uma estrutura aqui de bicamada, né? Que nem todo mundo já conhece ali como é que é uma estrutura plasmática de uma célula. Então, vamos para a próxima organela, que seria o nosso núcleo. O núcleo, ele é a organela mais preeminente ali da nossa célula. Ele é envolvido por duas membranas, né, que é denominada ali o envelope nuclear. Esse envelope, ele vai separar ali o conteúdo do citoplasma da célula do interior do núcleo. No interior do núcleo, a gente tem ali os cromossomos e os nucleolos, sendo que dentro dos nucleolos é onde a gente ali vai ter as subunidades ribossomais que vão ser formadas. O núcleo, ele tem duas principais funções. Ele tem ali o controle das atividades que acontecem dentro da nossa célula e o armazenamento do conteúdo genético. Mas é importante lembrar vocês que o material genético, ele também, ou seja, o DNA, ele também é encontrado dentro de mitocôndrias, tá bom? E a gente vai ver isso aqui mais ao decorrer. Nós temos aqui um desenho, né, um esquema de como é a representação de núcleo. A gente pode ver aqui o nucleolo, cromossomos, cromatina, que a gente... Isso aqui já é um pouco mais avançado, mas a gente tem aqui o envelope nuclear, os poros nucleares, né, que são essas bolinhas. E uma imagem de uma microscopia eletrônica, nós podemos ver que o núcleo dentro da nossa célula, ele é exatamente assim. Nós temos aqui mais escuro aqui, né, a gente tem o nucleolo, dentro dessa bola aqui, né, dentro dessa bolinha, nós temos aqui o nucleoplasma, nós temos alguns poros também, né, se vocês forem observar aqui na borda. Então, aqui do lado esquerdo nós temos um esquema de como é, e ao lado direito nós temos um esquema, e ao lado esquerdo nós temos aqui uma imagem de como realmente é um núcleo visto de uma célula. E daqui dá para vocês pararem aqui a videoaula, vocês darem aqui um zoomzinho, tentarem identificar o que está sendo marcado aqui, tá bom? É por conta que eu gravando não consigo dar um zoom sozinha. Então vamos para a próxima.
As mitocôndrias. As mitocôndrias, elas têm diversos formatos, apesar que aqui no texto está falando formato esférico alongado, a gente vai ver que as mitocôndrias, elas têm diversos formatos, não somente esse formato esférico e alongado que nem todo mundo conhece. Uma característica peculiar e bastante particular dessa organela é que ela possui o seu próprio DNA e os seus próprios ribossomos. Ou seja, o DNA mitocondrial, ele é circular, assim como o DNA bacteriano, e as mitocôndrias, elas estão ali relacionadas com a síntese de ATP, ou seja, com a síntese de produção de energia de uma célula, e isso também está envolvido ali na respiração celular. A quantidade de mitocôndrias em uma célula está relacionada com o metabolismo energético dessa célula, ou seja, células que requerem muito mais energia, como por exemplo as células musculares, os tecidos musculares, eles têm uma grande quantidade de mitocôndria presente neles justamente por isso, por conta que eles têm um alto metabolismo energético. E quem é que produz essa energia? A produção de energia do nosso corpo é através das mitocôndrias, por isso que eles têm uma grande quantidade de mitocôndrias. Aqui nós temos uma outra eletromicrografia, uma microscopia eletrônica, gente, correção. À esquerda nós temos aqui uma mitocôndria, né? Onde a gente pode ver aqui. Eu nem expliquei aqui direito, né? Nós temos aqui, né, grânulos, que são essas bolinhas, temos ribossomos aderidos aqui também, né, os próprios ribossomos da mitocôndria. Temos as matrizes, né, mitocondriais, temos as cristas também, o espaço intermembranoso, né, dentro da própria mitocôndria. Temos aqui dentro também as partículas, né, que fazem ali a síntese do ATP. Temos a presença do DNA, membrana interna e membrana externa. E na microscopia eletrônica nós também temos aqui as cristas, as matrizes. Não dá direito para ver aqui, né? Não é possível ver o DNA, mas dá para ter uma ideia de como é que ela é. Ela aqui tá no formato meio circularzinho, assim, ela não tá achatada, alongada. Como eu disse, né? Elas têm diversas formas. E do lado direito aqui, nós temos uma célula muscular cardíaca, onde vocês podem ver que todos esses formatos meio estranhos aqui são mitocôndrias. Então, como eu disse, elas não têm um formato específico, que nem é comum as pessoas falarem, ela é cilíndrica, alongada. Nem sempre ela vai ser assim. Aqui é uma célula muscular. Por que tem tantas mitocôndrias aqui? Vocês podem ver que tem várias mitocôndrias. Porque lembra que a gente acabou de ver que as mitocôndrias, elas produzem energia. E, normalmente, células musculares, ou seja, tecidos musculares, eles requerem muita energia. Então, por isso que a gente vai ter uma maior concentração das organelas que produzem energia para alimentar essas células. No caso, seriam as mitocôndrias. Por isso que a gente vê uma grande quantidade de mitocôndrias em células musculares. Os lisosomos, eles são envolvidos ali por uma camada bilipídica, né? Uma bicamada lipídica. E no interior há enzimas digestivas. Então, nós podemos já aqui deduzir que a principal função dos lisosomos é justamente essa, digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos como DNA e RNA. Como foi visto, né, aqui dentro dá pra ver aqui pelo desenho que essas bolinhas meio laranjas que estão dentro são as nossas enzimas, que são enzimas digestivas. Elas vão favorecer ali, né, a aceleração e a quebra dessas moléculas e vão transformar em pequenas porções o que conhecemos como a digestão. O interior dos lisosomos é ácido, por conta que esse ambiente ácido que é perfeito para, que é perfeito para a ação dessas enzimas digestivas atuarem e conseguirem fazer ali a quebra daquelas moléculas. Aqui nós também temos uma outra microscopia, né, onde a gente pode ver esses pontinhos pretos, né, esses pontos pretos, que são os lisosomos, como eles estão dentro realmente das nossas células. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, eles são uma rede de espaços interconectados, né, que estão... neles, a gente vai ser sintetizados diversos tipos de componentes, né, da nossa membrana celular e materiais destinados à exportação. Quando eu digo materiais destinados à exportação, estamos falando ali de materiais que vão viajar dentro das nossas células, por exemplo. E o retículo endoplasmático ele pode ser dividido tanto em rugoso quanto liso. O retículo endoplasmático rugoso ele tem uma característica bem própria dele, que é a presença de ribossomos aderidos. Esses ribossomos, eles atuam ali fazendo a síntese de proteína, e quando eu falo síntese de proteína, eu estou falando ali, né, da produção dessas proteínas. E essas proteínas, né, a partir da síntese, a partir
dos ribosomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, vamos ter ali a produção de proteínas que vão ser liberadas no interior ou na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Já o retículo endoplasmático liso, ele é diferente do rugoso por conta que ele não tem ribossomos aderidos nele, e ele está relacionado com outros processos, que vai depender ali do tipo celular que estamos falando. Pode ser desde a síntese de lipídios, metabolismo de carboidrato e processo de desintoxicação. Aqui em cima, do lado esquerdo, primeiro, nós temos aqui um desenho, né, esquemático de como aqui é um retículo endoplasmático. Temos aqui um envelope nuclear, um núcleo, né, porque o retículo endoplasmático, ele basicamente envolve o núcleo e vai se estendendo. Então, nós temos aqui esse em rosa, que é o retículo endoplasmático rugoso. Não dá para ver, mas imagine que tem bolinhas aderidas aqui, que isso aqui seriam os nossos ribossomos. E já esse laranja aqui é o nosso retículo endoplasmático liso. Abaixo desse desenho, nós temos duas fotos. À esquerda, nós temos aqui essas listras cheias de bolinhas. Essas listras são exatamente o nosso retículo endoplasmático rugoso. E essas bolinhas que vocês podem ver, elas são os nossos ribosomos, que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Já à direita, nós temos diversos tubinhos, né, que eu acredito que dê para vocês perceberem, esses tubinhos são um retículo endoplasmático liso. Então, se algum dia cair numa prova pedindo para vocês diferenciarem retículo endoplasmático rugoso e liso por meio de microscopia eletrônica, é só vocês verem qual deles que tem essas bolinhas pretas aderidas. Se tiver umas bolinhas pretas aderidas e eles forem listrados, vamos dizer assim, é o rugoso, por conta que nem, como vimos, o retículo endoplasmático liso, ele não tem a presença de ribosomos aderidos. Então, desse lado aqui direito, né, essas duas fotos, dá para vocês verem bem melhor, onde aqui na foto, no canto superior direito, dá pra gente ver essas estrias, né, essas listras cheias de bolinhas aderidas, bolinhas pretas, que são os ribosomos, e embaixo nós temos o retículo endoplasmático liso, onde dá para vocês verem aqui esses diversos tubinhos, né, que é bem diferente a forma de como eles estão realmente dentro das nossas células. O complexo de Golgi, ele é uma organela formada por várias vesículas, né, que estão achatadas, distribuídas umas sobre as outras, que estão empilhadas. Ou seja, ele tem diversos complexos que estão empilhados uns sobre os outros, que nós chamamos de pilhas. A função do complexo de Golgi é basicamente as modificações pós-tradução, o empacotamento e endereçamento de vesículas, vamos dizer assim. Ou seja, se a nossa célula quer mandar uma molécula para um outro compartimento, ela vai ser empacotada, ou seja, essa molécula vai ser guardada dentro de uma vesícula, e esse processo é feito dentro do complexo de Golgi, onde ele pega essa molécula, engloba ela dentro de uma vesícula e exporta ela para fora. Aqui nós podemos ver duas faces, né? Nosso complexo de Golgi é dividido em duas faces, face cis e face trans, onde na face cis, as moléculas, as vesículas, né, elas vão entrar dentro do complexo. E aqui nós temos o lúmen, nós temos as cisternas, né, que são essas pilhas empacotadas, vamos dizer assim. E voltada para fora, vamos dizer assim, nós temos as vesículas formadas que vão estar saindo do complexo de Golgi. E elas saem pela face trans, né, que são chamadas de vesículas secretoras, por exemplo. E aqui, né, é como ele realmente está dentro da nossa célula. A gente pode ver aqui, né, as nossas cisternas, né, do complexo de Golgi, elas aqui empilhadinha, organizadinha. Essa imagem aqui não dá muito bem para exemplificar, né, qual é a face cis, qual é a face trans, mas é muito importante vocês lembrarem, né, que tem essas faces, face cis, face trans, por onde que as moléculas entram e por onde que as vesículas saem. Né? É bem importante isso realmente cai bastante em conteúdos de vestibulares, por exemplo. Então vamos indo para a nossa próxima organela, que vai ser os perixomos. Os perixomos, eles são pequenas organelas membranosas que contêm no interior dela enzimas oxidases, que, como já vê o nome, enzimas oxidases são enzimas que oxidam. A principal função do perixomo é oxidar os ácidos graxos para a síntese ali do colesterol e também para ser usado como matérias-primas ali na respiração celular.
É bem interessante vocês saberem que a maioria dos peroxomos, eles são encontrados ali nas células do rins e do fígado, por conta que lá eles neutralizam os efeitos tóxicos de substâncias como, por exemplo, do álcool que as pessoas bebem, e além disso, eles também vão participar da produção dos sais biliares. Eu, infelizmente, não achei nenhuma foto de microscopia eletrônica de um peroxomo que desse para mostrar para vocês bem legal, então eu vou ficar devendo aqui para vocês uma foto de como realmente é um peroxomo, gente. Sinto muito. Indo para o próximo, então, nós temos os ribossomos. Os ribossomos, eles são estruturas que são formadas por mais de 50 tipos de proteínas diferentes e várias moléculas de RNA. E eles não possuem membranas, especificamente, mas, por conta disso, alguns autores acabam dizendo que eles não são considerados organelas, por conta que todas as outras organelas possuem membranas, menos os ribossomos. Então fica aquele negócio, é ou não é uma organela? Mas eu coloquei aqui porque é interessante vocês saberem, né? Ele está dentro das nossas células e ele desempenha uma função extremamente importante, então é bom vocês saberem. Os ribossomos, eles estão presentes tanto em células eucariontes quanto procariontes, e eles têm a mesma função, a síntese de proteínas, ou seja, eles produzem proteínas. É por isso que eu digo, eles têm uma função, um papel extremamente importante, por conta que vai ser através dele que a nossa célula ela faz a síntese, ela produz as proteínas que são necessárias. E aqui, né, nós temos aqui um esquema, né, de como é que ele funciona, e é bem bonitinho isso, gente, vocês verem. Aqui nós temos uma eletromicrografia. Do lado esquerdo, infelizmente, eu não sei se eu não consigo dar zoom, mas se vocês derem um zoomzinho, vocês vão ver diversas rosetas, que nós chamamos de rosetas, que são vários peroxomos juntos, que nós chamamos de rosetas. E do lado direito, essas bolinhas aqui, né, tipo cheia de pontinhos, que parecem umas rosinhas, a gente chama de rosetas. E elas são feitas de ribossomos, quer dizer, são ribossomos, na verdade. E do lado direito, nós temos um colar de ribossomos, vamos dizer assim, que são diversos ribossomos aderidos, onde eles estão fazendo exatamente isso daqui. Eles estão passando, eles estão fazendo ali, né, a síntese da proteína. E eles se aderem assim, né, eles formam tipo esse colar, eles vão se agrupando em volta do que eles estão produzindo. É bem bonitinho vocês verem isso no microscópio. O centríolo. Centríolo, eles são uma organela de fato cilíndrica e elas são encontradas nas nossas células eucariontes e eles participam da divisão celular, né, por conta da capacidade ali da duplicação quando ocorre mitose e meiose. E eles são organelas não membranosas e eles também estão ali na formação dos cílios e flagelos. Dá para vocês verem aqui, né, no centríolo, a gente tem aqui um par de centríolos, que centríolos eles são feitos ali de microtúbulos, tá? Nós temos aqui tríades de microtúbulos, né? Tríades por conta que temos 3 microtúbulos. E ele é uma coisa bem legal de você ver no microscópio. Nós temos aqui, né, do lado, nessa primeira imagem aqui na figura 11 e 13, nós temos aqui um centríolo, né? Dá para vocês verem exatamente o mesmo desenho. Ele é bem identificável, vamos dizer assim. Nós temos aqui 3, né? E do lado direito, da mesma figura 11 e 13, nós temos... Ele é diferente, esse aqui se não me engano, é de um cílio. Por conta que nós temos díades de microtúbulos, nós temos pares de microtúbulos e um par central. Enquanto no da esquerda não temos a presença de um par central, no outro nós temos. E aqui nós temos uma imagem onde dá para ver claramente, né? Isso aqui é uma microscopia eletrônica, e dá para vocês verem exatamente o desenho dele. Ele é bem semelhante que nem nos desenhos. É bem legal de vocês verem. E aqui nós terminamos, né, as organelas da célula animal e vamos falar da célula vegetal. Na célula vegetal, são poucas as organelas que temos na célula vegetal que não temos na célula animal. Como vocês podem ver aqui no desenho, nós temos retículo endoplasmático, período de Golgi, membrana plasmática, ribossomos, parede celular, citoplasma, mitocôndrias, peroxomos, núcleo. Duas organelas que é bem comum, que é bem mais comum a gente ter na célula vegetal e que a gente não tem na célula animal, é o cloroplasto, né? Na verdade, são chamados de plasto, que cloroplasto é uma variação, e o vacúolo. Vamos lá, então. Os plastos, eles são organelas que estão presentes ali em células vegetais e em algas também. E eles têm 3 tipos. Nós temos cloroplastos,
leucoplastos e cromoplastos. E eles vão diferenciar, né, um para o outro de acordo com o que eles armazenam e de acordo com as suas funções. Os plastos, quando eles estão maduros, eles adquirem uma coloração específica, né, uma coloração característica, a depender do tipo de pigmento que eles vão armazenar, que é que nem eu acabei de falar, eles vão se diferenciar de acordo com aquilo que eles armazenam. Os plastos, eles podem se autoduplicar, pois possuem DNA próprio, além de serem capazes também de se transformar em outro tipo de plasto de acordo com a necessidade de cada célula, o que é uma coisa bem legal, vocês vão ver, que as organelas, normalmente, elas se adaptam com a necessidade de cada célula. Por conta que cada célula de cada tecido diferente, ela requerem organelas que são específicas em fazerem coisas específicas para sustentar aquela necessidade específica de uma célula. E é bem legal por conta que você dá pra ver que o seu corpo é extremamente inteligente, suas células são extremamente inteligentes. Mas voltando aqui pro assunto, né? Os 3 tipos que nós temos, né, que nem falamos, os leucoplastos, eles não possuem nenhum tipo de pigmento eles não possuem um tipo de coloração características. O seu sistema de membranas internas, ele não é muito bem elaborado. E eles funcionam basicamente como um armazenamento de substâncias. O nome dele, né, vai mudar de acordo com o que ele armazena, de acordo com o que ele guarda dentro do seu interior. Podemos ter aqui aminoplastos, proteinoplastos, eita, que essa palavra aqui não vai sair, gente. Elaioplastos, né? Então, isso aqui são variações, tá, gente, do leucoplastos, por conta de acordo com o que ele guarda dentro de si. Os cromoplastos são aqueles que vão acumular, basicamente, carotenoides, e normalmente eles não apresentam clorofila. A coloração dele varia entre amarelo e vermelho, enquanto os cloroplastos são os mais conhecidos, né, o tipo de plasto mais conhecido por conta que eles estão relacionados ali, né, são o sítio da fotossíntese, e eles têm uma coloração característica verde. E dá pra vocês verem, eu achei bem bonitinha essas imagens aqui, né? Aqui nós temos aqui a forma dos plastos, e dá pra ver que isso daqui, né? Esse aqui da esquerda, que tá colorido, a gente pode ver que é um cloroplasto, por conta da coloração característica dele, que é verde. E aqui do outro lado nós temos também aqui, né, uma imagenzinha bem bonitinha. E por fim nós temos os valcúolos. Eita, que faltou um C ali, né? Enfim, os valcúolos, eles são envolvidos por membranas e preenchidos por líquidos que é diferente do citoplasma. Eles são comuns ali em algumas células animais vegetais, mas são bem mais comuns e bem mais volumosos em células vegetais, ou seja, nós podemos ter vacúolos em células animais? Podemos. Porém, eles são maiores e bem mais volumosos e mais fáceis de serem encontrados em células vegetais. A função dele é armazenar águas e nutrientes, né, além de regular mecanismos de opressão osmótica, ou seja, entrada e saída de água. Isso permite, por exemplo, que algumas plantas, como por exemplo as herbáceas, elas fiquem eretas. Nós temos um esqueminha bem bonitinho de um vacúolo. Ele tem aqui parede celular, membrana plasmática, citoplasma, e nós temos aqui o vacúolo, ou seja, nós temos aqui uma pressão osmótica na entrada e saída de água. E numa microscopia eletrônica, nós podemos ver aqui, né, que o vacúolo, ele é bem esse espaço grandão aqui, bem branco, né, que ele tá guardando ali, né, dentro da célula. Então, enfim, quais são as semelhanças e diferenças entre as células vegetais e animais? A semelhança entre ambas é que ambas possuem ribosomos, mitocôndrias, complexo de Golgi, reticulado endoplasmático, perixomos e centríolos. Já a diferença entre ambas é que a célula vegetal, ela é exclusiva dela, parede celular, celulose, ou seja, nós temos a presença de celulose na parede celular, os plastos e os vacúolos. Por que eu botei os vacúolos? Eles são exclusivos das células vegetais. Por conta que, nem como falamos, eles são mais volumosos e eles são mais volumosos em maior quantidade dentro das células vegetais. Eu nunca conheci nenhum caso de vacúolos em células animais, mas como a gente sabe que ele é em menor quantidade, ele ocorre em menor quantidade dentro das células animais, a gente pode concluir que eles são mais exclusivos das células vegetais. Os gliosomos também, né, glioxomos, eles são exclusivos das células vegetais, e o que é exclusivo da célula animal são os lisossomos, que não temos nas células vegetais. Desse outro lado aqui, né, eu coloquei uma imagem à direita, aqui em verdinho, nós temos uma célula vegetal, enquanto na imagem à esquerda nós temos uma célula
animal com coloração de HE, por isso que ela tá meio rosinha com roxinho, é bem bonitinho. Como vocês podem ver, o formato delas são diferentes, as estruturas delas são diferentes, né? E aqui a gente pode ver colorações específicas também que são diferentes. E eu deixei por fim para colocar para vocês uma coisa que é bem legal, que já me ajudou muito também a decorar, que é a famosa musiquinha das organelas. Eu não vou cantar porque eu sou péssima cantando, vai estragar tudo aqui, mas eu espero que vocês tirem um print por conta que essa musiquinha das organelas é maravilhosa, salva muito a gente quando no meio da prova a gente acaba esquecendo. E, bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandarem mensagem ou no meu e-mail, que tá lá no início, que eu botei no slide, ou vocês podem mandar também e-mail para o RH do Torres, né, que está aqui aparecendo dúvidas sobre a aula, vocês podem enviar para esse e-mail do RH do Torres, vocês podem deixar nos comentários também. A lista de exercícios está disponível na descrição do vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, sugestões, mandem pra gente que a gente vai ficar feliz em responder e ajudar vocês. Um beijo, gente, obrigada e tchau, tchau!